Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, o nosso coração, nesse tempo que se chama hoje, mais um dia para meditarmos nas Escrituras, mais um dia para nos deliciarmos dos deleites espirituais em Cristo Jesus, que habite em nós ricamente a palavra dele, amém? Ivonete, querida, seja bem-vinda, boa tarde, que Deus abençoe você, espero que você esteja bem. Ontem eu queria falar mais sobre Provérbios, mas eu só consegui falar de 3 capítulos, então o Senhor sabe de todas as coisas, né? Terminei de ver a live de ontem, amém, amada, nem sempre dá pra ver na hora, né? E tá tudo certo. Mãezinha, seja bem-vinda, beijo, saudade de você, espero te ver no culto hoje à noite, né? Então, gente, vamos meditar, porque, nosso Deus, ontem eu fiquei um pouquinho frustrada, mas eu estava meditando, tem algumas leituras que vão ser bem rapidinhas, sabe? Eclesiastes, por exemplo, quando a gente for ler Eclesiastes, é Eclesiastes, que só tem 2 no final, eu acho que é 7 e 8 no final. Não, perdão, é Cantares. Cantares é do 1 ao 3, depois do 4 ao 6, depois do 7 ao 8. Então vão ter dias que as leituras vão ser bem menorzinhas, então eu vou tentando dar uma distribuída, porque o livro de Provérbios é muito difícil resumir, porque tem muita coisa, né, gente? Então Deus sabe de tudo. Vamos ir deixando o Espírito Santo fazer do jeito dele e confiando, amém? Estamos meditando em Provérbios capítulo 20, e Provérbios capítulo 20 vai começar a falar sobre bebida alcoólica, sobre coisas que podem entorpecer os nossos sentidos, né? E a Ivonete está aqui, Ivonete sabe muito bem, pela prática, né? O que é conviver com um familiar que teve esse problema, né, amada? Que teve que lutar com relação ao vício de bebida alcoólica e que lutou, mas foi até o fim, né? Nessa luta. Então, entender isso para nós cristãos é importante, para que nós possamos levar essa mensagem para outras pessoas, para que pessoas sejam libertas disso, para que os nossos filhos, para que as pessoas que Deus colocar para que nós viemos discipular, nós viemos falar pela palavra de Deus sobre a importância de não se deixar dominar pela bebida alcoólica ou por nada que venha nos entorpecer, porque tudo isso vai nos gerar, né, consequências terríveis. Então é importante nós sabermos disso. Quando eu falo de bebida alcoólica, eu sempre me lembro de Noé. Eu devo ter falado numa das primeiras lives sobre isso, que na interpretação bíblica, a primeira vez que uma palavra é mencionada, isso vai indicar muito o sentido dela, o significado dela, as consequências dela, né, as implicações daquela palavra. E a primeira vez que a gente vê na Bíblia sobre bebida forte, sobre vinho, é com Noé. Noé sai da arca, planta uma vinha, né? Colhe ali do seu fruto, produz o vinho, né? Fermenta aquela uva, e aí ele vai se embriagar. E ali vai ter a primeira maldição familiar, porque ele vai amaldiçoar o neto dele, né? Que é Canaã, filho de Cã. Então um dia, quando eu tava lendo isso, eu falei, olha, Deus falou muito forte no meu coração, tá vendo? A primeira vez que alguém foi dominado por uma bebida forte, aquilo gerou problema familiar, maldição familiar. E eu comecei a ver que muitas pessoas ao meu redor, que eu conhecia principalmente, tinham problemas familiares por causa da bebida. Então a bebida, às vezes as pessoas perguntam, então o crente não bebe? É isso, porque Deus proíbe vocês de curtir a vida. Não, na verdade, não é isso. Não é que a gente não faz por uma religião. Deus nos dá sabedoria para que nós não sejamos dominados por nada. E a gente não precisa de bebida forte para curtir uma festa, porque nós sabemos muito bem onde está o nosso deleite. Então saber de tudo isso é muito importante, por isso que eu quero falar. Inclusive, na leitura de ontem vai falar mais ainda sobre o vinho, então eu vou usar essas duas leituras para a gente poder ter esse entendimento. Convivi muito com um que se foi, mas tem mais 2 na família. Oh, Jesus, que Deus traga libertação, em nome de Jesus, para os seus outros irmãos. Viu, Ivonete? Eu também já tive na minha família, né, perdas por causa da bebida de um tio que veio a falecer. E a gente viu como que a família foi desgastada, como que os filhos sofreram por causa disso. Então, que Deus possa trazer, né, libertação, que essas pessoas sejam libertas. Olha só, a Bíblia diz assim, ó, na NVT, capítulo 20, versículo 1. O vinho produz zombadores,
O álcool leva a brigas. Quem é dominado pela bebida não é sábio. Chiquinha, bem-vinda, querida. Deus abençoa. Que você tenha um dia abençoado, um restinho de dia agora, né? Já estamos de tarde, abençoado em nome de Jesus. Então, gente, olha só. A Bíblia está dizendo aqui nessa versão que o vinho produz zombadores e que o álcool leva a briga. Nós já estamos cansados de ver situações de pessoas que estão embriagadas e que por causa de estarem ali, né, não no seu sentido, não no seu bom senso, ela acaba entrando em contendas, em brigas. Quantas vezes, quantas festas, quantos bares, todo mundo sabe disso, né? Então esse é um argumento. O álcool leva a briga, o vinho produz zombadores. Quem é sábio não se deixa dominar pela bebida alcoólica, tá? Não é sobre uma religião que impõe regras. É sobre um Deus que quer o melhor para os seus filhos, que quer famílias estruturadas, pessoas que não tomam decisões baseadas ali em um momento, porque o álcool entorpeceu o sentido delas. Deus quer pessoas sábias. A Bíblia diz assim, ó, sede sóbrios. Ser sóbrio é uma pessoa que é sensata, é rápida, ela pensa rápido. Você já viu quando a pessoa ela tá bêbada, ela é meio lenta, ela não entende muito rápido as coisas, tudo é mais lento, os sentidos ficam mais lentos. Se tem um inimigo ao nosso redor que quer nos destruir, Deus não espera que nós sejamos lentos. Deus espera que nós sejamos sóbrios. Sede sóbrios, porque o inimigo da vossa alma anda ao derredor, procurando alguém, né, uma presa para tragar. Em outra parte que fala sobre bebida alcoólica, fala no capítulo 23 de Provérbios, versículo 29, vou ler do 29 até o 35, olha só. Quem se sente angustiado e triste? Quem vive brigando e se queixando? Quem sofre ferimentos desnecessários? Quem tem os olhos sempre vermelhos? Aquele que passa horas tomando vinho e experimentando bebidas fortes. Não olhe demoradamente para o vinho, observando como ele é vermelho, como brilha no copo e desce suavemente. Olha isso, a Bíblia está falando, né? Versão NVT. Pois no fim, falando do vinho, ele morde como uma cobra venenosa, pica como víbora. Você terá alucinações e dirá coisas sem sentido. Ficará tonto como marinheiro em alto mar. Olha só, como que o marinheiro que está em alto mar fica tonto? Ou seja, isso pode afetar as escolhas dele, para onde que o leme vai. Isso pode afetar a vida dele. Porque o marinheiro, cuidando de um barco em alto mar, agora eu passei para o 23, mãe, capítulo 23, agora eu estou no versículo 34. Ficará tonto como um marinheiro em alto mar, agarrado ao mastro em meia tempestade. Então, imagina um marinheiro que está em alto mar, no meio de uma tempestade, agarrado ao mastro. Ele está numa situação de perigo, ele perde o controle da situação. Esse é o problema de nós nos permitir entorpecer os nossos sentidos, né? Se a gente deixa entorpecer... Ô mãe, eu fui lá pra frente, pro capítulo 23. Você falou que saiu aí rapidinho, né? Só para poder completar a questão da bebida forte, de como a Bíblia nos ensina que ao ser sábios a gente evita esse tipo de bebida, né? Eu vou colocar aqui só para confirmar que eu tô falando entorpecer, mas fiquei com dúvida se é entorpecer. É entorpecer. Então, gente, é muito perigoso. Um marinheiro em alto mar, no meio de uma tempestade, segurando só aqui no como é que tá escrito aqui? Segurando, agarrado ao mastro. Ou seja, não é seguro. É muito perigoso. Então nós precisamos vigiar. Olha esse versículo 35. Essa pessoa vai dizer: bateram em mim, mas não senti. Nem percebi que levei uma surra. Quando acordarei para beber de novo? Tá vendo como é que ele só pensa na bebida porque ela domina. Ela se torna o ídolo. O vício é assim. A pessoa ela pode mentir, ela perde a família, ela perde emprego, ela perde saúde, e ela sabe. Mas o vinho, a bebida forte, ela chega no momento do coração, a substância, ela tem essa capacidade de dominar a pessoa. E ela toma decisões que não deveria. Então qual que é a sabedoria? Não começar. É isso que a gente tem que falar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos aqueles que estão sendo discipulados por nós. Não se deve entrar, não é sábio entrar no caminho de bebida ou de droga, de qualquer coisa que entorpece os nossos sentidos, porque não traz segurança, tira de nós a sobriedade para tomar decisões, e isso vai dominar
a nossa vida. E a Bíblia diz assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nada. A única pessoa que pode me dominar é a pessoa do Espírito Santo. Nada mais pode me dominar. Amém? Marília, seja bem-vinda. Eu vi que a Cacá entrou também. Eu tava no meio da frase, falei, vou esperar. Deus abençoe vocês. Que honra pra mim estar com vocês aqui, gente, online. É uma bênção. Meu Deus, eu sou muito grata a Deus por cada um que Deus colocou aqui pra estar comigo nesse projeto. Obrigada, viu? Paz do Senhor, amada. Estamos voltando então no capítulo 20 de Provérbios, né? Versículo 3 fala assim: evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato insiste em brigar. Nós vimos muito isso ontem, né? Nós temos que evitar a briga, porque às vezes você vai começar e vai ficar incontrolável. Então, evita contenda. Gente, eu tô aprendendo isso, tá sendo tão bom. Sabe? Às vezes é melhor você sair como errado e ter paz do que ficar tentando provar que tá certo e entrando em contendas e discussões e argumentos intermináveis. Porque discutir com o tolo é bobagem, é tolice. Se você tenta discutir com o tolo, você se torna tolo como ele, né? Então evita entrar em briga, em contenda. Tem coisa que pela qual a gente tem que brigar? Tem. Tudo aquilo que tem a ver com o Senhor, tudo aquilo que tem a ver com a palavra de Deus. E aí é brigar no sentido assim, de não desanimar, de falar a palavra, mas tem hora certa, tem o jeito certo e é movido pelo Espírito Santo. Amém? Agora, se é só para provar que a gente está com a razão, não abre mão disso. Bobagem. Bobagem. Jesus é o nosso justo juiz. E Ele é quem julga retamente e é Ele que é a nossa justiça. O livro fala muito de preguiça. Meu Deus, quem tem preguiça de arar a terra na época certa não terá comida no tempo da colheita. E aí quando eu li isso aqui de preguiça, eu fiquei pensando muito na preguiça espiritual. Aqui tá falando que a pessoa ela não pode ter preguiça de arar a terra na hora certa. Porque quando a gente fala de clima, né, de estações, existe a estação própria para arar a terra, para preparar a terra, para lançar a semente, até que chegue então a estação da colheita. Mas se na estação certa de arar a terra a pessoa teve preguiça, na hora que ela já deveria estar colhendo, ela não vai colher nada. E aí quando eu li, eu fiquei pensando no lado espiritual. Nós estamos na posição de semear. Sementes que nós vamos colher eternamente ao lado do nosso Senhor. Mas se a gente agora, na hora que a gente tem que buscar por crescimento espiritual, a gente não está buscando, na hora da colheita nós não vamos participar. Então eu queria fazer esse apelo, né, contra a preguiça espiritual. É hora de crescer. Preguei sobre isso domingo, né, mãezinha estava lá na igreja. É hora de crescer. E a gente cresce como? Pela palavra, pela oração, pela comunhão com os crentes, com o jejum. E agora que é a hora. Se a gente tiver preguiça agora de ser crente, não é na eternidade que a gente vai ser. Né? É hora de abrir mão de toda preguiça espiritual, que é difícil ler a Bíblia, que eu não entendo, porque é difícil ir para a igreja no frio, porque é difícil ler a palavra, é difícil orar, porque tá difícil. Se você for preguiçoso na hora que é hora de trabalhar, você não vai participar, né, da recompensa. Então, não tenhamos preguiça espiritual. Tem uma pregação da Viviane Martinello muito famosa, que é sobre preguiça espiritual, e eu recomendo que vocês assistam, se vocês sentirem aí no coração. Continuando, então. Novamente vai falar 2 pesos, 2 medidas, né? E toda espécie de desonestidade é detestável para o Senhor, é abominação. Versículo 10. Deus quer que sejamos honestos e justos e imparciais. Versículo 14. O comprador pechincha e diz, não vale nada, mas depois conta vantagem do seu bom negócio. Não é verdade, gente? Eu achei tão interessante esse versículo, porque assim, a pessoa tá lá, será que esse óculos vale mesmo, esse valor? Eu tô achando que não vale, não. Pechincha, quando ele consegue comprar, ele sai se gabando daquilo que ele comprou. Olha esse óculos que eu comprei. A gente vê muito isso na praia, né, nesses lugares turísticos que tem aqueles vendedores ambulantes. Eu acho tão interessante como que a Bíblia, ela tem tudo na Bíblia, né? A Bíblia, ela tem sim, mesmo não tendo sido escrita no século 21, todas as coisas a gente encontra algo que a palavra de Deus, mais atualizada do que o jornal de amanhã,
pode empregar para o nosso entendimento. Esse versículo é bem interessante, mas vamos passar então. Versículo 15. As palavras que transmitem conhecimento são mais valiosas do que quantidade de ouro e rubis. Quais palavras têm saído da nossa boca? Versículo 19 fala: o fofoqueiro vive espalhando segredos, portanto, evite a companhia de quem fala demais. Falamos sobre isso ontem, né? Versículo 20. Quem insulta o pai ou a mãe, quem insulta o pai ou a mãe terá sua luz apagada na mais absoluta escuridão. Falei um pouquinho ontem sobre isso, a questão de honrar o pai e a mãe. Não podemos insultar os nossos pais, independente de se eles foram certos, se eles foram errados, se estão vivos ou se já se foram. Honre ao teu pai, honre a tua mãe. A herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Me lembrei do filho pródigo. Recebeu uma herança antes da hora. O pai dele não tinha morrido ainda, mas ele falou: me dá a herança. Só que o que aconteceu? Aquela herança não foi bênção no final. Ele perdeu todo o dinheiro, ele gastou dissolutamente, ou seja, não pensou, foi ele entregue à carne, aos seus próprios desejos, e aquela herança acabou não sendo bênção. Isso também acontece nos dias de hoje. Pessoas que recebem, né, herança antes da hora, sem ter maturidade, acaba que aquela riqueza não é bênção, né, no final para aquela pessoa. Versículo 22. Não diga: vou me vingar deste mal. Espere o Senhor resolver a questão. Olha isso. Não diga: vou me vingar. Alguém cometeu mal para você e você diz: vou me vingar deste mal. Só que a Bíblia está dizendo: não diga isso. Espere o Senhor resolver a questão. Meu Deus. Deixei um versículo aqui para nossa meditação que está em Romanos 12, que fala assim, olha: não paguem a ninguém mal por mal. Versículo 17. Procurem fazer o bem diante de todos. Romanos 12, 18 agora. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Ou seja, deixa que Deus resolva a questão. Deixa que Deus, com a sua infinita sabedoria, dê lugar para Ele. Dê lugar para a ira dele. Porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aí o Paulo, ao escrever aos Romanos, ele vai citar da leitura que eu li hoje, mas que é a de ontem, que está aqui. Deixa eu só achar aqui, gente. Paulo fala lá em Romanos, tá aqui, ó, no versículo 25, 21, Paulo vai citar esse provérbio de Salomão. Ele vai falar assim, ó: se os seus inimigos tiverem fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Ou seja, seu inimigo tem qualquer necessidade, ajuda ele. Ajuda ele, porque se você fizer isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, ele vai ficar envergonhado. Se o seu inimigo tiver fome, tiver sede, você, aquele a quem ele fez mal, ajudar, isso vai trazer vergonha para ele e vai glorificar o nome do Senhor. Ou seja, não se vingue deste mal. Não pague o mal com o mal. Espere o Senhor, que é a nossa justiça, operar, e no tempo certo ele vai resolver a questão e ele vai honrar a sua vida. Se você de fato estiver certo, Deus vai te honrar. Amém? O Senhor é quem dirige os nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Olha que lindo esse versículo. Deixa eu procurar em outra versão. Versículo 24 do capítulo 20. Provérbios 20 e 24. Deixa eu só abrir em outra versão aqui, que eu não trouxe minha Bíblia. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Se é Deus quem governa os nossos passos, se é Deus, se a lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, se é Deus quem nos conduz no caminho, por que muitas das vezes nós questionamos por onde passamos? Porque a gente fala: eu acho que eu não devia estar aqui. Eu acho que o Deus me colocou nesse lugar, mas está errado. Eu acho que Deus errou. Eu acho que eu não devia estar passando por isso que eu estou passando. Mas olha só, se é Deus quem dirige os nossos passos, se é o Senhor quem dirige os nossos passos,
Por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Nós temos que confiar a nossa vida a Deus. Se o que está acontecendo hoje eu não entendo, eu vou confiar. Por quê? Porque é Deus quem dirige os nossos passos. E é Ele quem sabe de todas as coisas. Imagina que a gente está indo para a praia, eu não entendo muito assim, mas a gente tem que, por exemplo... um exemplo aqui. Imagina que eu peguei um avião, né? Quando a gente foi para Lua de Mel, a gente foi para Natal. E aí a gente pegou o avião em BH, desceu para o Rio de Janeiro para depois ir direto para Natal. E aí você diz assim, não faz sentido. Por que o avião não foi direto? Né? Só que a operadora lá dos voos, a agência lá, ela sabe muito bem o que ela precisa. Ela precisa juntar algumas pessoas, precisa das escalas, a gente não entende, mas a gente comprou a passagem, tem que confiar. Vai chegar no destino? Não é isso que a gente quer? O objetivo é chegar lá. Se eu vou fazer a escala num lugar que não faz sentido, porque eu tenho que voltar para depois ir, eu preciso confiar que eu vou chegar no destino. Assim é com o Senhor. Eu posso passar por um lugar que para mim não faz sentido, mas para Deus faz todo sentido. Ele só espera que a gente curta o passeio. Nós temos que curtir a viagem. Sabe? Eu não entendo por que Deus permitiu isso. Não entendo que eu estou passando por isso. Entenda que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. E que tudo coopera para o nosso bem. Então, se eu vou aprender algo com aquela situação, então Deus, Ele está exercitando em mim a confiança, o amor, a fé, fazendo produzir o fruto, né? Nos podando para a gente produzir mais fruto ainda. Então, o segredo é confiar. O importante é chegar no destino. Deus vai dirigir os nossos passos, mesmo quando a gente não entende os caminhos para onde Ele nos leva. Versículo... Deixa eu ver onde eu tô. Versículo 25. É uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. Cuidado com os votos tolos. Naquele momento que você fala assim, ai meu Deus, se o Senhor me ajudar com isso, eu prometo que eu vou fazer isso. Nós falamos sobre isso com a leitura de Jefité, né? Jefité que teve aquele voto, se o Senhor me der vitória, a primeira pessoa que eu ver quando eu voltar, eu vou sacrificar. E aí quando ele voltou, ele viu sua única filha ali, né? Então, cuidado para prometer algo para Deus na emoção. Não prometa algo para Deus apressadamente, para só depois calcular o custo, porque isso é uma armadilha. Versículo 27 fala que, deixa eu ler em outra versão, que esse versículo eu já vi falar muito sobre ele, falando do Espírito Santo em nós. Do nosso Espírito e o Espírito Santo em nós, trabalhando no nosso Espírito. Diz assim o versículo 27, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. O Espírito do homem é a lâmpada de Deus, né? Então, eu já vi a Valnice Milhomes falando sobre isso, por exemplo. Vou tentar explicar rapidamente. O Espírito do homem é aquilo que é de Deus que está em nós, não é verdade? A gente explica assim, que quando a gente morre, a carne volta para o pó, porque do pó veio. A alma vai ser salva, né? Ou vai perder a salvação, vai para a vida eterna ou para a morte eterna. E o Espírito volta para Deus, porque foi Ele que colocou em nós, né? A Bíblia diz que Ele soprou em nós o seu Espírito. Então, a Bíblia diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quando nós nascemos de novo, nós que estávamos mortos por causa da vida no pecado, por causa da natureza pecaminosa que herdamos de Adão, quando a gente recebe Jesus e nasce de novo, essa lâmpada se acende. Então, nós podemos, através do Espírito... O Senhor fala alma, mãe? Como que fala aí na sua versão? Me conta. 20 e 27. Então, o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o nosso espírito é o caminho de comunicação entre o Espírito de Deus e nós. Então Deus, ele fala por nós, por meio do Espírito dele, ele comunica com o nosso espírito. Então nós precisamos entender que recebemos, até quando Jesus fala assim, olha, o mundo não pode receber o Espírito Santo, né? Vós recebestes, mas o mundo não pode receber. Por quê? Porque a lâmpada do mundo está apagada. Quando ele não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não creu. Né? Quando a gente crê em Jesus e recebe Ele como nosso Senhor e Salvador, nós somos então ali, recebemos um novo nascimento, um nascimento espiritual. Sua versão fala, a alma do homem é a lâmpada do Senhor. Olha, essa versão tá bem diferente, né? Essa versão
mais antiga fala: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E a mais nova fala: a luz do Senhor penetra o espírito humano, nessa versão mais nova, e revela todas as intenções ocultas. Ou seja, nós podemos entender também que Deus conhece nossas motivações. A gente pode fazer as coisas muito certinhas, mas Deus sabe o porquê nós estamos fazendo. Porque se a gente está fazendo para conquistar a glória dos homens, para conquistar elogios, para ser visto pelos homens, então Deus sabe da nossa intenção. E é isso que conta, porque se nós estamos fazendo para a glória de homens, então esse sacrifício é inútil, né? Se estamos fazendo para a glória de Deus, Ele recebe também, nos recompensará. Continuando então, versículo 29. A glória dos homens está em sua força, e o esplendor dos idosos em seus cabelos brancos. Meu Deus. Olha só. O homem tem glória por ser... O jovem tem glória por ser forte. Mas o mais velho, o idoso, ele tem glória, ele revela sua glória. A Bíblia fala aqui com os cabelos brancos. Mas é por quê? Porque a sua sabedoria que ele conquistou no decorrer dos homens. O jovem ele pode ser forte, mas o idoso é sábio. Porque o cabelo branco vai representar essa sabedoria, dessa vivência, a maturidade que vem, né, com a experiência. Uau! Andresa, minha querida, seja bem-vinda, Deus te abençoa. Amanhã tamo junto lá, né, se Deus quiser. Gente, a Andresa é uma ótima manicure e pedicure. Procure ela agora em novo endereço. É uma bênção que Deus colocou na minha vida. Meu Deus, ela é tão detalhista que eu nunca vi uma unha tão bem feita, tão detalhista, com tanto carinho. Tô falando aqui, né, amada, nem sei se você vai continuar ou como, mas enfim, se alguém sentir no coração, aí você chame a Andresa e ela te responde aí, tá bom? Vamos lá então, capítulo 21, né? Versículo 2. Ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor é quem examina o coração. Tá vendo? Tem pessoa que fala: eu faço tudo certo, eu sou uma ótima pessoa. Eu vou na igreja, eu ajudo a limpar a igreja, eu dou o dízimo, eu sou ótima, eu ajudo, eu dou esmola. Só que a Bíblia está falando que, embora algumas pessoas se considerem corretas, Deus é quem examina o coração. E o coração é o quê? É o que eu acabei de falar, é a intenção, é a motivação. Se eu faço só para receber recompensa terrena, é vão meu sacrifício. Se eu faço para glorificar a Deus que está no céu e para receber uma herança que está no céu, então o Senhor recebe e recompensa. Capítulo 21, versículo 3. O Senhor se agrada mais do que quando fazemos o que é certo e justo do que quando lhe oferecemos sacrifício. Tá vendo? Novamente, Deus não espera sacrifício. Quantas pessoas que são religiosas, elas passam o ano inteiro sem buscar a Deus, mas quando a religião manda que tem que ficar sem comer carne, quando a religião manda que tem que subir a escada de joelho, quando a religião manda, ela vai lá e faz aquele sacrifício. Só que Deus não está à procura de sacrifício. Ele prefere que a gente faça o que é certo, que a gente obedeça a palavra de Deus. Melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra de Deus, né? Versículo 5. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Olha isso. Quem planeja bem e trabalha com dedicação. A Bíblia está nos dando o segredo para a prosperidade, né? Daquilo que cabe a nós é planejamento e execução, trabalho com dedicação. Então a gente não pode tomar atalhos, porque a pessoa que toma atalhos fica pobre. A pessoa que, tem um jeito certo, que é com diligência, e tem um jeito que eu posso dar um jeitinho para ver se eu consigo prosperar. Aí nunca dá certo. Por quê? Porque o segredo para prosperar é um bom planejamento. Muitas vezes a gente falha nisso, né? Começamos porque tá todo mundo fazendo, porque deu a ideia e vamos começar, e a gente começa um novo negócio, a gente começa um novo projeto na igreja, a gente começa um propósito. Só que a gente precisa sentar primeiro e planejar. O próprio Senhor Jesus falou isso. Qual é o homem que vai construir uma torre que não senta antes para planejar? Para ver se vai ter o recurso até o final, para não ficar no meio do caminho o projeto da construção e ser envergonhado, né? Então o planejamento é necessário. Você vai começar uma obra na sua casa?
Planeja bem, veja se financeiramente você tem todos os recursos. Você vai começar um projeto missionário? Peça conselhos. A Bíblia diz muito, olha, nos muitos conselheiros, no muito conselho há sabedoria. Peça ajuda, peça pessoas para te aconselhar. Peça confirmação do Senhor. E isso é muito importante, planejar antes de começar. Muitas vezes a gente, eu vi um negócio aqui na internet, acho que vai ser bom, vamos começar? Não, vamos planejar primeiro. Vamos planejar tudo, pedir a Deus para nos dar a ideia e o entendimento dos detalhes para colocar em prática depois. E quando chegar a hora de colocar em prática, gente, aí é diligência. É trabalhar com dedicação. Seja para fins ministeriais, espirituais, para fins financeiros, materiais, para a construção de uma família. É sempre necessário planejamento e dedicação. Versículo 9. É melhor viver sozinho no canto de um sótão do que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Olha isso. Você pode ter uma casa linda, grande, ornamentada, mas se você tem uma esposa briguenta, Salomão está falando que é melhor ficar sozinho no canto de um sótão. Sótão é o quê? É um quartinho, um lugar pequeno, fechado, né? É melhor ficar nesse lugar pequeno, fechado, sozinho, do que numa casa bela com uma esposa briguenta. Que Deus nos livre de ser essa, gente. Eu sei que tem dias que a gente tá mais rixosa, mas o Espírito Santo tem que nos dar, nós temos que permitir essa sabedoria entrar no nosso coração pra gente não ser essa esposa que tá sempre brigando. Essa palavra rixosa, até ela vai aparecer em outro lugar. Aonde que eu vi ela aqui? Enfim, mas depois a gente vai chegar lá. Mas essa palavra rixosa significa uma esposa briguenta, reclamona. Salomão tinha experiência, é verdade. Tinha, como é que fala? De causa, conhecimento de causa, né? Porque ele sabia bem o que era ter uma mulher. Eu imagino, né, que das 1000 mulheres que ele teve contato, com certeza ele teve que lidar com várias rixosas, né? Então, gente, que nós não sejamos briguentas. Eu sei que as coisas não funcionam do jeito que a gente espera. Eu sei que a mulher, ela quer as coisas organizadas. Isso é lindo, foi Deus quem colocou em nós. Mas a gente tem que sair do controle às vezes. Às vezes a gente tem que permitir que Deus faça do jeito dele, do tempo dele. Porque quando a gente quer controlar tudo, a casa do nosso jeito, os filhos do nosso jeito, as finanças do nosso jeito, qualquer imprevisto tira a nossa paz. Então, assim, o que eu entendo é que nada pode tirar a nossa paz. Que a nossa paz está em Deus e Ele é imutável. As circunstâncias, elas mudam. Vai ter dia que vai ter muito, vai ter dia que vai ter pouco, vai ter dia que vai estar do nosso jeito que a gente planejou, vai ter dia que vai sair tudo do planejado, né? Ai, obrigada, Marília. 22:19. Da mulher rixosa? No meu tá diferente. Ou será que é o 23:19? Não, também. Me lembra aí, me fala aí, porque no meu não tá falando da rixosa no 19. O meu no 22, tá. 25:24, deixa eu ver. Isso mesmo. 25:24 fala, é melhor viver sozinho no canto de um sótão, repete, né? Do que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Mas cadê o da rixosa, gente? Será que a Bíblia é tão diferente que saiu? 21:19. Tá. Sim, verdade. Tá bem pertinho aqui de nós. 21:19, ele repete dizendo, é melhor viver sozinho no deserto. Obrigada, irmã Marília, Deus abençoe. É melhor viver sozinho no deserto do que morar com uma esposa rixosa, que só sabe reclamar. Olha o que a Bíblia tá dizendo. É melhor... Gente, vocês sabem o que é deserto? Deserto é um lugar terrível. Não tem água, portanto, não tem uma boa agricultura, não tem acesso a alimento como a gente tem aqui no clima tropical. Não tem água, portanto, é um clima seco. É extremamente quente de dia, é extremamente quente de noite. É um ambiente que a gente evitaria sempre que pudéssemos. Mas Salomão está falando que é melhor ir para o deserto do que morar numa casa com uma mulher rixosa, briguenta, reclamona, que tudo para ela tá ruim, que ela xinga por causa de qualquer coisa, que tudo é motivo para brigar,
que nós não sejamos assim, nós vamos ser sábias. Quando vier, porque às vezes a gente se acostuma, tem pecados de estimação, né? Quando vem assim, quando você vê, você já tá reclamando, já tá tudo ruim, já tá murmurando. Mas olha só, o Espírito Santo vai te lembrar disso. Assim como ele tem me ajudado e me ensinado muitas vezes nesses últimos dias, eu quis falar coisas e o Espírito Santo me lembrou. E eu fui sábia. Eu não tô falando que eu acertei em todo o tempo, mas como foi gostoso quando eu entendi que eu consegui aplicar aquilo que eu tava lendo. Não seja rixosa, não seja briguenta, faça tudo para a glória de Deus. Se você está arrumando sua casa, arrume para a glória de Deus. Está lavando vasilha pela quarta vez no dia, faça para a glória de Deus. Com ação de graças. Não seja reclamona, porque ninguém merece morar com uma pessoa assim. Amém? Meu Deus. Continuando então. Versículo 13. Quem fecha os ouvidos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar necessidade. Eu sempre falo que pobre na Bíblia não é só aquele que está com necessidade de finanças. Pobre é todo aquele que tem alguma necessidade. Ele é pobre de alguma coisa. Pode ser pobre de espírito, pobre tá com necessidade da alma, tá com necessidade físicas, tá com necessidade financeiras. Essa pessoa é chamada de pobres. Quando você fecha os ouvidos ao pobre, quando você estiver em necessidade, você também será ignorado. Meu Deus, porque a gente planta e a gente colhe o que a gente plantou. Quem ama os prazeres ficará pobre. Quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? É um prazer comprar, é um prazer comer, é um prazer beber. Mas se você ama os prazeres, se você não tem domínio próprio, se você não tem autocontrole, isso vai te empobrecer. Meu Deus. Quem ama os prazeres fica pobre. Quem ama o vinho e o luxo nunca enriquecerá. Então, cuidado com o que a gente compra. Eu tenho que falar por mim também. Cuidado com o que nós compramos, que é desnecessário. E que vamos gastar o dinheiro que Deus nos deu, os recursos que Deus nos deu. E podemos empobrecer por causa de falta de sabedoria. Continuando, versículo 23. Cuide da língua e fique de boca fechada. Assim você não se meterá em apuros. Meu Deus, não precisa comentar de tudo. Ninguém precisa saber sua opinião em todos os lugares. Não é necessário. Tem a hora certa de falar e tem a hora de calar. Mas a maioria das vezes a gente deve se calar. Por isso que a Bíblia diz: seja pronto para ouvir e tardio para falar. Ou seja, ouça prontamente, mas demora para falar. Pensa para falar. Analisa para falar. Porque Deus nos deu só uma boca, né? E 2 ouvidos. Então Ele espera que nós venhamos ouvir mais e falar menos. Vai falar de novo do preguiçoso. Como é importante a gente não ter preguiça, gente, em nada. Versículo 26. Algumas pessoas cobiçam o tempo todo, mas o justo gosta de repartir o que tem. Uau! Algumas pessoas estão sempre cobiçando. Sempre tem algo mais que elas querem. Elas querem mais, elas querem outra, ela quer melhor. Mas o justo, ele tem prazer, ele gosta de repartir o que ele tem. E aí, você é justo? Que a Bíblia diz que o justo viverá para sempre. Por quê? Foi justificado por Jesus. E Jesus, ele sempre foi esse generoso que gosta de partilhar. Ele compartilhou cura, porque ele é a própria cura das nações. Ele compartilhou o pão, ele compartilhou a palavra. Ele podia ter tido um ministério muito mais fácil, só que ele escolheu compartilhar e ter um ministério eficaz. Então, que nós não venhamos ser daqueles que cobiçam só para armazenar para si. Que nós venhamos compartilhar com aquele que não tem. Novamente, falando sobre o sacrifício, olha, versículo 27. O sacrifício do perverso é detestável, especialmente quando oferecido com más intenções. Deus não se importa com o sacrifício se ele for por motivações erradas. A Bíblia diz que esse sacrifício acaba se tornando abominável, detestável. Da mesma forma como Deus tem prazer em algo, ele odeia outras coisas. Deus tem prazer em algumas coisas. E uma das coisas que ele detesta é o sacrifício quando é oferecido com más intenções. Vocês acham que vocês vão conseguir comprar Deus? É isso que a Bíblia está dizendo. Vocês vão fazer um sacrifício com más intenções só para receber algo de Deus. Vocês acham que vão conseguir algo? Não. Deus detesta esse tipo de sacrifício.
Versículo 29. A teimosia do perverso transparece em seu rosto, mas o justo pensa antes de agir. Não preciso falar nada. Versículo 31. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Presta atenção. Olha o que Deus colocou no meu coração agora. Existe uma batalha que vai vir. De fato, o cavalo tem que ser preparado. Não quer dizer que a gente não vai nem levar o cavalo, não vai preparar o cavalo. Não, mas quem vai dar a vitória é o Senhor. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós temos que estar sempre preparados. Aquilo que couber a nós, temos que buscar sabedoria, buscar conhecimento, clamar pela graça de Deus em oração, gastar tempo em oração, correr atrás do entendimento e da sabedoria, como a Bíblia vai falar várias vezes. Nós temos que planejar bem nossas ações, pensar nos recursos que nós já temos, que Deus já nos deu, para qualquer tipo de imprevisto, para qualquer tipo de luta. Mas no fim nós sabemos que quem vai dar a vitória é o Senhor. Não é verdade? Davi, quando foi pegar aquelas pedras, ele pegou 5 pedras. E até interessante, algumas pessoas falam que é porque ele estava disposto a matar Golias e seus outros 4 irmãos, que eram 5 gigantes. Mas é interessante porque ele se precaveu. Ele pegou 5 pedras. Só que quem deu a vitória é o Senhor. Mas ele se preparou também. Então, 2 coisas que nós precisamos entender. O cavalo é preparado para o dia da batalha. A gente não deixa de preparar. Mas a gente tem uma certeza. Quem dá a vitória é o Senhor. Então, por exemplo, eu tô aqui fazendo as lives. Eu não posso achar que Deus vai me dar tudo na hora. Eu preciso me preparar. Eu preciso estudar. Eu preciso ler com dedicação, com os ouvidos atentos, orar para que Deus me dê graça para enxergar, para entender e para poder transmitir. Eu preciso me preparar. Mas eu sei que quem dá a vitória, quem faz acontecer aquilo que é espiritual é o Senhor. Não deixe de se preparar. Então, se Deus colocou algo no seu coração, é pregador da palavra, vai ler a Bíblia. Vai se dedicar ao estudo. Deus colocou no teu coração que você vai cuidar de crianças, se prepara, faça cursos. Deus te deu, colocou no teu coração, por exemplo, é muito importante isso. A gente tem um grande erro, a gente não ensina as pessoas a se preparar para casar. Hoje eu estava fazendo arroz, Deus falou comigo, começa a dar as dicas que você sabe para Cecília. Por mais que ela seja 9, ela vai fazer 9. Tá na hora já, né? Vem cá, filha. Coloca um tiquinho de banho aqui, ó. Deixa o arroz, ele tem que ficar assim, tá. Aí ela fala, não quero saber, não vou fazer agora. Não, mas deixa eu já ir te contando, eu tô te preparando pra você casar. E aí as pessoas, elas antes de casar, elas não precisam fazer nada. Elas só tem que pagar e ir lá e casar. Mas quando ela vai ser médica, ela tem que estudar. Ela vai ser dentista, ela tem que estudar. O homem quer ser o pastor, ele vai estudar, vai passar pelo seminário, vai fazer ou vai ter a experiência ali antes, como presbítero. Então todo mundo estuda para tudo, mas para casar a gente não estuda. A gente só junta as escovas de dente e paga lá o tribunal, lá o fórum lá. Não, gente. A gente precisa estudar também, se preparar. Quem vai dar a vitória é o Senhor, mas a gente tem que chegar lá preparado. Para ter um filho é a mesma coisa. As coisas não acontecem espontaneamente, a gente precisa da sabedoria que Deus já deixou disponível com livros, com cursos, para que a gente saiba lidar com a diferença quando 2 pessoas casam, né? A gente precisa saber, ter sabedoria para lidar com todos os desafios que vêm junto com o casamento, com a criação de filhos e tudo mais. Amém? Então prepara o cavalo, mas com toda confiança que é Deus quem vai dar a vitória. Capítulo 22 diz assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. Em outras versões falam que o bom nome vale mais que a riqueza. Nós precisamos, gente, entender isso. Hoje em dia, meio que se perdeu isso, né? As pessoas, se elas querem alguma coisa e se isso vai sujar o nome delas, não tem problema, desde que eu conquiste o que eu quero, né? Só que a Bíblia está dizendo que ter um bom nome e uma boa reputação é melhor do que ter muitas riquezas. Então nós temos que cuidar do nosso nome, né? Minha mãe sempre me ensinou isso. Nossa Deus, minha mãe sempre levou muito a sério o nome dela. Ela sempre comprou em várias lojas, né? E nunca teve problema com relação a isso, porque ela sempre teve crédito em várias lojas e ela me ensinou isso. Então assim, por mais que eu acabei falhando, eu já contei testemunho aqui, por tomar más decisões, hoje eu tenho no meu coração que eu quero que o meu nome glorifique a Deus. E eu falei aqui de finanças, mas não é só finanças, é em tudo. Que as pessoas olhem para nós e não nos vejam como fofoqueiras.
Que as pessoas olhem para nós e não nos vejam como rixosas. Que nós possamos glorificar a Deus com as nossas obras. Jesus falou assim, olha, que as vossas obras glorifiquem ao Pai que está nos céus. Né? Então que as pessoas nos vejam e que o nosso nome não quer dizer que a gente tem que se preocupar tanto com a nossa reputação, que a gente tem que se preocupar com a aparência, que a gente tem que se preocupar com o que os outros vão pensar. Não, faça o que Deus te mandou fazer, isso é o mais importante. Mas cuide para que as suas más intenções, que as suas más escolhas não deixem, né, o nome de Deus ser envergonhado, já que você carrega ele dizendo que é cristão, né? Ou cristão. Versículo 2. O rico e o pobre têm isso em comum. Deus criou os dois. Ou seja, temos que ser imparcial. Ambos são criados por Deus. Nós tratamos tanto o rico quanto o pobre da mesma maneira. Né? Nós temos que tomar muito cuidado. Já teve dinâmicas de... Acho que algumas pessoas que estão aqui já passaram por isso, né? Acho que foi num congresso, onde uma moça se vestiu como mendiga e entrou na igreja, e aí todo mundo fica lá, né? Ai, meu Deus, sabe? Alguém que tá aqui, tá aqui, tá fedendo, e será que não é melhor esperar lá fora? Mas chega uma pessoa rica, uma pessoa de posses e de renome, qual seria a nossa reação? Será que isso ia nos trazer também asco? Será que a gente ia preferir que esperasse do lado de fora? A Bíblia está dizendo, tanto o rico quanto o pobre foram criados por Deus. Ou seja, não podemos ter balanças desonestas. Não podemos tratar ninguém com desrespeito e com preconceito. Porque Deus é o Criador de todos, amém? Versículo 3. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Deus tem nos ensinado que nós temos que ser precavidos. Temos que ser prudentes. A gente não vai... Por que Jesus não se jogou daquele monte? Quando o diabo falou, se joga daqui, que está escrito que os seus anjos vão dar ordem a seu respeito. Eu não vou fazer isso. Porque a Bíblia está ensinando aqui, olha, o prudente antevê o perigo e toma precauções. Eu não vou tentar o Senhor. Vou aqui testar para ver se Deus vai fazer e vou me jogar numa situação perigosa? De jeito nenhum. Isso seria tentar a Deus. Porque o sábio, ele pensa antes de agir. O sábio se precavê. Ele é prudente. Se você sabe o que é certo, faça o que é certo. Não vai às cegas ali diante do perigo, porque você vai sofrer as consequências. Vamos ser prudentes, gente. Prudente em tudo. Aquilo que tiver a sua mão para fazer, faça. Nós sabemos que Deus que guarda. Mas aquilo que tiver a sua mão para fazer, faça. A Bíblia diz assim, ó, se a sua casa tem um barranco, coloca um parapeito para ninguém cair ali. A gente não fica assim, tem um barranco, mas a minha casa é o Senhor que me deu e vai cuidar para que ninguém nunca caia. Não, faça a sua parte. Tem um barranco na sua casa? Coloca o parapeito para ninguém cair. Se precavenha. Seja prudente. Não tome atitude que é perigosa, que todo mundo sabe que é perigoso e a gente continua fazendo o que é errado. Né? Tem pessoas que têm problema com glicose, tem problema com diabetes, mas tá lá comendo doce. Porque Deus me guardará. Não, deixa eu te falar, não vai. Por quê? Porque Ele te deu a oportunidade de escolher. Se você é dominado pelo doce, se isso é um ídolo no seu coração, ore para que Deus te livre. Porque Deus, Ele pode intervir quando há o verdadeiro arrependimento, mas você pode evitar muitas situações quando você come o que é saudável, quando nós comemos o que é saudável. Né? Também me coloco nessa aí. Quando nós fazemos boas escolhas, quando nós não somos sedentários. Sabia que o sedentarismo mata? Nós não fomos feitos para ficar parados. Jesus quase deu a volta ao mundo do tanto que Ele andou. No sentido de que o tanto que Jesus andou quase que dava uma volta. Então Deus não nos fez para sermos sedentários. Eu sou sedentário, não faço nada, mas Deus vai me guardar. Você tem que fazer a sua parte. Coma bem, se alimente, seja prudente. Vai sair aí na rua, vai pegar o carro, vai andar 200 por hora, sem cinto. O que você acha que pode acontecer e que é perigoso? Não tenta ao Senhor, seja prudente, amém? Anteveja o perigo e tome as precauções. Meu Deus. Versículo 4. A humildade e o temor do Senhor trazem riqueza, honra e vida longa. Humildade e temor. Uau!
Ensine os seus filhos no caminho em que devem andar, e mesmo quando eles envelhecerem, não se desviarão dele. Muito importante frisar desse versículo, um dos versículos que eu mais amo da palavra, que eu medito muito, que eu sei da importância, principalmente por ter filhos pequenos. Esse versículo tem um detalhe que é muito importante. Não fala ensine o seu filho o caminho. A Bíblia diz em todas as versões, pelo menos as que eu me deparei até hoje. Ensina o seu filho no caminho. Não adianta você fazer tudo errado e apontar o dedo e falar aquilo ali que é o certo. Você não aponta o caminho, você anda junto com ele. Você pega na mão dele e fala, é assim que nós devemos viver. É isso que é ser crente, não é só ir para a igreja. Cansei de ver pessoas falando assim, eu levei meus meninos para a igreja, eles sentavam na primeira fileira, ninguém falava um peio, ninguém dava um trabalho. Mas aí quando cresceu se desviou, mas eu fiz minha parte, levei para a igreja. Gente, não é levar para a igreja. Isso é o menor. É ser igreja em casa, que é o mais difícil. É ser cristão em casa, é ser sábio em casa. É amar a Deus sobre todas as coisas em casa. É amar o próximo como a ti mesmo em casa. É ser humilde como Jesus foi em casa. É ser manso em casa. É ler a Bíblia em casa. É orar em casa. É ser exemplo em casa. Isso que é ensinar o filho no caminho. E a Bíblia diz que quem ensina os filhos no caminho certo, o caminho que eles devem andar, quando eles se envelhecerem, eles não vão se desviar. Eles não vão fazer o que é errado. Se eles forem ensinados a fazer o que é certo, eles não vão fazer o que é errado. Que lindo isso. Eu tomo posse dessa promessa. E eu oro e te peço, Senhor, que aonde nós estivermos fazendo qualquer coisa errada, o Senhor nos leve, Senhor, para o caminho de santidade. E que nós sejamos intencionais em ensinar nossos filhos no caminho certo. E que eles nunca se desviem. Em nome de Jesus. Como diz a tua palavra. Amém. Versículo 9, a pessoa generosa será abençoada. Olha a importância da generosidade. Não retenha, gente. Dá. Ah, mas eu gosto tanto dessa roupa, mas você tem tantas iguais. Dá uma. Mas pra que ter 10 casacos, gente? Procura saber se alguém tá precisando e compartilha. Não é verdade? Seja generoso. Fez uma comidinha aí? Tá vendo que vai sobrar? Pensa aí, peça ao Espírito Santo, quem eu posso abençoar com uma marmitinha hoje? Vai lá e leva. Leva pro seu vizinho, você vai ser tão crente fazendo isso. Mais do que pegando sua Bíblia, pondo debaixo do braço e indo pra igreja, é você demonstrar amor com atitude. Vai no seu vizinho, leva pra ele, faz uma rosca, várias roscas. Tira uma rosca que você fez, no frio tá mais difícil, né? Mas dá. Tira a rosca, uma das roscas, e leva pro vizinho, coloca um versículo bíblico lá. Mas abençoa alguém, seja generoso, amém? Quando nós somos generosos, a Bíblia diz que nós seremos abençoados. Versículo 13, o preguiçoso diz, há um leão lá fora, se eu sair ele me matará. O que a Bíblia está dizendo? O preguiçoso, ele inventa um problema, um perigo para que ele não venha trabalhar. Tem gente que é assim, né? Ah, eu não vou, porque hoje em dia, se a gente fizer isso, tem muita chance de dar errado. Hoje o mundo é mau, não é verdade? Que nós não viemos arrumar desculpa para não fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Mesmo com os perigos lá fora. Isso a Bíblia está chamando essa pessoa de preguiçosa. Por ela não ir trabalhar, mesmo tendo leões lá fora. Ou seja, o problema do preguiçoso é a desculpa, né? É a desculpa para não fazer aquilo que ele tem que fazer. Versículo 15. O coração da criança é inclinado para a insensatez, mas a vara da disciplina se afastará dela. Deixa eu ler em outra versão. Fala que a estultícia está ligada ao coração da criança. Isso mesmo. A insensatez está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina a livrará dela. Olha a importância que nós temos de disciplinar os nossos filhos. Porque a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, a criança, ela já nasce com a tolice dentro dela. A criança já nasce com a insensatez, ou seja, nenhuma criança nasce sábia, humilde, altruísta. Todas as crianças são egoístas. É verdade? Desde que o bebezinho nasce, ele só pensa na necessidade dele.
E se nós não ensinarmos conforme eles vão crescendo, olha, se coloca no lugar do outro, né? O Josézinho, por exemplo, ele quer o que ele quer, não importa, não importa. Então a gente tem que ensinar, olha, se a gente fizer isso por você, isso vai afetar a família. Você consegue entender que não é só sobre você e aquilo que você sente e os seus desejos? Porque a gente vai fui numa papelaria antes de vir para casa hoje com ele me pediu a loja inteira. Filho, não é sobre o que você quer. Por quê? Porque ele é insensato, ele não é sábio, nenhuma criança nasce sábia. Então, é a disciplina que vai colocar a sabedoria no coração da criança e vai tirar a insensatez. Então, cabe aos pais ensinar a ter empatia, ensinar a amar ao Senhor, ensinar a dividir, a ser generoso, né? A insensatez está ligada ao coração da criança. Em outras palavras, a estultícia. Nessa versão aqui fala o coração da criança é inclinado à insensatez também. Então, a vara da disciplina, ou seja, disciplinar, corrigir uma criança, faz com que aquilo que é insensato, né, que não é sábio no coração dela, saia para dar lugar à verdadeira sabedoria. Versículo 19 fala assim, ó: hoje eu ensino a você para que confie no Senhor. Todos os provérbios que a gente está lendo aqui, porque aqui o Salomão está falando assim, olha, ouça as palavras do sábio, meu filho, guarde no coração esses ditados. Eu estou ensinando a você para que você confie no Senhor, né? Não faça confiança só no seu próprio conhecimento também. Não confie só na sua força, mas confie no Senhor. Os provérbios que a gente está aqui para aprender, não é para a gente fazer tudo certo, para a gente ter tudo que a gente quer. É sobre a gente saber o que agrada a Deus, para a gente buscar isso, mas com o intuito de agradá-lo, de valorizar aquilo que é, né, a sabedoria do alto, agradando o coração de Deus e também temendo a Deus e também confiando em Deus. Os provérbios, eles foram escritos para trazer ao nosso coração a confiança. Porque se nós tememos a Deus mais que tudo, nós teremos já o princípio de toda a sabedoria. E para poder terminar, tem o versículo 28, que eu gosto muito desse versículo. Fala assim, olha: não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. Antigamente, quando uma terra ia ser dividida, até hoje, né? O que a gente faz? A gente coloca um marcador ali. Quando a gente comprou o nosso lote, e aí, quando fez lá, não lembro o nome direito, terraplanagem, um negócio assim, acho que é isso. Eu não lembro exatamente qual etapa, eles colocaram uns toquinhos, né? Definindo qual é o limite. Então, a minha casa, o meu lote, ele vem até aqui, ó. Não passa disso. Esse é o limite. E aqui tá falando assim, olha, não mude os antigos marcadores de divisa que foram estabelecidos pelas gerações anteriores. O que esse versículo está dizendo? Não pega o limite e aumenta. Antigamente era aceitável até assim, mas hoje mudou. Vamos aceitar um pouquinho mais? Vamos mudar os valores? Antigamente a mulher era mulher de um marido só. Hoje não. Ah, não. Hoje é amizade colorida. Você pode ter vários relacionamentos e tá tudo certo. E isso é o quê? É aumentar os limites que foram colocados pelas gerações anteriores. É mudar os valores, que é o que está acontecendo hoje em dia, infelizmente. Coisas que antigamente toda a comunidade rejeitava, hoje, por causa da inversão de valores, de um trabalho que o inimigo tem feito já há séculos, coisas que antes eram abomináveis, as pessoas aceitam. As pessoas aprovam até. E fazem até parte daquela cultura. Mas a Bíblia está dizendo, aquilo que foi estabelecido pelos seus antepassados não altera. Os valores, tem uma outra palavra também, nossa, agora fugiu. Que de família, vai passando de uma família para outra, como se fosse uma cultura. Fugiu aqui a palavra agora. Nossa, gente do céu, eu tô tentando lembrar, porque eu lembro de um episódio que eu dei aula sobre isso. Só que fugiu.
É isso. Então, ó, aquilo que uma família está passando de geração para geração, o legado de uma família, os valores que foram colocados pelas gerações anteriores, e a gente já entende aqui como uma geração espiritual. O que Paulo falou, movido pelo Espírito Santo, que agora a gente... Não é geração, é tipo assim, uma família passa para outra o quê? Sabe? Não é ritual. Tradição, lembrei. Tradição que eu queria dizer. Na minha diz, não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Olha isso. É isso, gente. Quando a gente fala dos nossos pais espirituais, os pais da igreja, esses homens que cheios do Espírito, movidos pelo Espírito, delimitaram, né? Qual que é o limite, mas que hoje a gente vem com não tem nada a ver e altera o limite. Isso é um perigo. Os valores de Deus nunca mudaram. Eles nunca mudarão. As tradições. Quando eu falo tradição, eu não estou falando mais da antiga lei, das coisas que na lei eram... Não, essa tradição, Jesus já cumpriu toda a lei. Mas eu quero dizer daquilo que foi ensinado. Que a Bíblia diz, olha, seja mulher de um só marido, seja uma mulher sábia, que honra o seu marido. Hoje em dia não tem esse negócio de mulher ser submissa a homem, não. Tem, não mudou. Deus estabeleceu a família. E isso não mudou. Família é o quê? Homem, mulher, filhos. Não mudou. Deus estabeleceu sobre a igreja autoridade. Pastores, mestres, apóstolos, profetas. Pastor, mestre, apóstolo, profeta. Ixi, hoje eu tô onde? Tá fugindo tudo. O que mais, gente? Pastor, o mestre, profeta, apóstolo. Gente, vocês estão vendo que hoje falhou. Depois que eu falo muito, eu esqueço. Minha cabeça começa a não funcionar muito bem. Deixa eu achar aqui, porque eu fiquei brava agora. Evangelistas, glória a Deus. Então, não mudamos os marcos que foram colocados pelos nossos pais. Amém? Amanhã a gente continua e Deus proverá. Não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Hoje nós falamos até muito, ó. Fomos 20, 21, 22. Não falamos só 3 de novo. 20, 21, 22. Mas tá bom. É isso. Quero agradecer a todos que ficaram até o final. Obrigada, pessoal. Deus abençoe vocês, minhas companheiras. Ivonete querida, mamãe, Marília, Chiquinha, Cacá. Vocês são bênção na minha vida. Eu honro cada uma de vocês. Obrigada por ter ficado até o final. Eu sei que não é fácil, né, assistir uma live de mais de 1 hora todo dia, mas vocês estão aqui e é porque amam ao Senhor. Eu sei, eu tenho certeza disso. Anciã, não, era evangelista Ivonete. Ó, tá vendo? Evangelista Ivonete. Toma posse, em nome de Jesus. Obrigada, meus amores. Deus abençoe e até amanhã, se assim Jesus permitir, com mais leitura e meditação da palavra de Deus. Obrigada a você, mãezinha, pelo seu sempre apoio, viu? Também te amo demais. Vamos colocar em prática, gente. Vamos ter valores, não vamos nos entregar a bebida forte ou qualquer coisa que entorpece os nossos sentidos. Vamos cuidar da nossa língua para falar só o que transmite graça aos que ouvem. Vamos tomar muito cuidado com as nossas intenções, não sejamos preconceituosos e sejamos generosos, cuidando do nosso nome, deixando de lado a preguiça e ensinando os nossos filhos no caminho certo. Ah, vai ter cafezinho na igreja hoje à noite? Eu não sabia. Tem que ver direito isso para saber o que eu tenho que levar, uai. Vou mandar mensagem para vocês, tá bom? No privado. Beijinho, com Deus e até amanhã, se Jesus permitir, viu? Tchau, tchau.